Olá, eu sou a professora e coordenadora pedagógica da Rede Municipal de São Paulo. Eu me chamo Alessandra. No programa de estudos pós-graduados em literatura e crítica literária, eu estudo a EL como uma possibilidade de formação de leitores. E hoje eu estarei aqui num bate-papo com o Daniel, meu parceiro aí de estudo, para a gente falar um pouquinho sobre a formação desse leitor. Boa tarde, pessoal. Sou Daniel Funes, eu sou escritor, eu sou redator e eu estou fazendo agora um mestrado na PUC. Alguns de vocês já me conhecem, porque a gente já deve ter se visto na sala de aula ou fora dela. E estamos aqui hoje, eu e a Ale, para falar sobre a questão do leitor diante da obra. Porque existe uma corrente aí de filósofos e de estudiosos que defende que a obra, seja ela qual for, literatura ou uma obra de qualquer outro tipo, outra categoria, ela só tem vida, ela só faz sentido a partir do momento em que ela é recebida pelo seu público e consegue mexer com esse público, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre essa questão, tendo como foco o livro e a literatura. Isso, porque a figura do leitor, como o Daniel já colocou, ela já foi pensada e abordada por vários teóricos que entendem, no caso, que o leitor ele se vale de suas experiências prévias para uma construção de sentido desse texto lido. Então, além de verem aí também no texto um evento que acontece em relação a este leitor. Nós vamos falar um pouquinho dessas teorias da estética da recepção, cujos teóricos compartilham de duas ideias assim primordiais, que há um papel desse leitor que deve ser considerado ao pensarmos na literatura, e que a postura deste leitor ela é ativa e participativa nesse processo de construção de significado da literatura. Nós todos, né, como mediadores de leitura, nós precisamos pensar, então, esse leitor que traz consigo várias experiências de leitura de mundo que dialogam com as suas próprias experiências durante esse processo de leitura. Em especial quando a gente pensa aí na possibilidade da leitura de livros ilustrados, né, que podem e devem ser lidos por leitores de diferentes faixas etárias. Como a Alessandra está colocando, existem na obra vazios que são premeditados, ou seja, quando o escritor está escrevendo, ele já coloca alguns vazios na obra para que eles sejam completados pela experiência, pelo conhecimento do leitor. E aí que está a graça do livro, a gente poder imaginar o que está ali, a gente poder imaginar como são os personagens, esses são alguns vazios. E agora eu pergunto para a Alessandra, falando sobre a necessidade de preencher o vazio da obra, o quanto a participação desse leitor é importante em um livro? Muito bom, Daniel. É sempre importante a gente pensar nesse papel do leitor no processo da leitura dos livros literários. A estética da recepção, que é a teoria que a gente está abordando rapidinho aqui nesse vídeo, ele foi um movimento nascido em 1967 na Universidade de Constança, na Alemanha, e traz teorias que analisam esse leitor em relação ao texto literário. A partir dessas teorias, né, a partir dessa estética da recepção, vários estudos foram feitos sobre o leitor e essa busca de sentido na leitura literária. Nós vamos destacar aqui algumas ideias centrais de alguns desses teóricos. E vale ressaltar que todas essas teorias, no decorrer do tempo, elas ampliam e complementam as ideias sobre o papel crítico desse leitor. A gente destaca aqui o Ivor Armstrong Richards, que foi precursor das teorias da recepção, e Roland Barthes, que também falam aí que esse sentido do texto ele reside no próprio texto e cabe ao leitor descobri-lo. Já para Roman Ingarden e Wolfgang Iser, um dos teóricos mais conhecidos no campo da teoria de recepção, o sentido ele é parte fornecido pelo texto e parte construído pelo leitor. Então, essa obra literária, enquanto objeto estético, ela é concretizada com o leitor, que vai preenchendo aí, como o Daniel colocou, esses espaços em branco que são pensados aí a partir do próprio texto. Mas ele vai fazendo esse processo de acordo com os próprios condicionamentos que o texto vai impondo. Para Jonathan Fuller e Stanley Fish, o sentido desse texto ele é construído pelo leitor, que vai reescrevendo o texto enquanto lê. O significado desse texto ele consiste, então, nessa experiência do que o texto faz com a gente na medida que nós vamos lendo esse texto. Nesse sentido, o texto é um evento que acontece num tempo
e age sobre nós à medida que nós vamos lendo aí cada palavra, cada frase da narrativa literária. Como o Alessandro está falando, a teoria da recepção, apesar dela ser antiga, ela é muito atual e ela é uma teoria bastante utilizada para saber o que oferecer para o leitor, até considerando o mercado. E ela faz muito sentido cada vez mais, porque a gente está num mundo completamente diversificado, cada vez mais diversificado. Existe a literatura de nicho e a gente tem que sempre pensar o que o leitor, ou enfim, a gente está falando do leitor, o que o espectador está esperando na nossa obra, para que ela faça sentido e para que ela tenha, às vezes, até uma função social, porque não dá, literalmente, é difícil você separar o literário do social, o literário do humano, o literário do psicológico, está tudo muito interligado. E dando uma dica aqui, para quem quiser se aprofundar aqui nessa questão aí da recepção, a dica é A Literatura e o Leitor, Textos de Estética da Recepção, que são de 4 autores, com seleção do Luiz Costa Lima. Esse livro foi publicado pela editora Paz e Terra, está fora de catálogo, mas não está fora de questão. Então, a gente recomenda aqui, inclusive é uma recomendação da própria universidade aí onde a gente está estudando. E agora a segunda pergunta para a Alessandra: que tipo de conhecimento, educação ou bagagem o leitor precisa para entrar na história e participar ativamente do processo de leitura do livro literário? Legal, Daniel. Como o Daniel colocou, a vida alimenta a obra literária e a obra literária também nos alimenta, né? E aí a gente traz para pensar essa questão a Louise Rosenblatt, que pensou a teoria da recepção transacional. De acordo com essa teórica, conforme nós vamos lendo um texto, ele vai atuando como um estímulo para que a gente vá respondendo da nossa maneira pessoal, a partir do nosso repertório de vida, o que o texto vai nos colocando. Então, vários sentimentos, várias associações, várias memórias acontecem enquanto nós realizamos essa leitura. E essas respostas, elas acabam influenciando também a maneira como nós, enquanto leitores, entendemos esse texto à medida que vamos percorrendo o texto na leitura. Então, sempre que surge uma interpretação e alguma dúvida por parte do leitor, será que eu estou nesse caminho certo desse entendimento? Sempre quem vai nos dar essa resposta, né, pensando aí essa teoria e essa relação, é o próprio texto, né? Então, a gente tem que voltar para ele quando a gente pensa aí que talvez a nossa interpretação esteja fugindo um pouco do que está posto, do que está escrito. Nesse sentido, todo leitor terá uma bagagem pessoal para confrontar e para acompanhá-lo nesse processo de leitura. Todos os elementos de uma obra, né? Seja o texto verbal, o projeto gráfico, as ilustrações, os tipos de letras aqui que a gente chama de tipografia, a disposição desses textos, dessas imagens, dessas ilustrações no livro, tudo isso converge para várias possibilidades de leitura e interação com a obra. Quanto maior é o repertório cultural e literário desse leitor, mais interações e possibilidades interpretativas nós temos. Por isso, atualmente, falamos tanto dessa importância de repensarmos a formação do leitor, seja nas escolas, nas bibliotecas ou em outros espaços de leitura também. Da mesma forma que nós somos alfabetizados na leitura da palavra escrita, é urgente também um alfabetismo que nos permita ler outras linguagens que estão presentes numa boa obra literária e comunicam, né, juntas e trazem um sentido também. Hoje nós temos, por exemplo, várias narrativas multimodais, que é um gênero que integra modos não verbais de construção de significado. Então, são histórias contadas além do texto verbal. Nós temos aí as ilustrações, o design, fotos, mapas, tipografia, diagramação de texto. Tudo isso, todos esses elementos, dialogando para construir sentido na narrativa. E o leitor, ele precisa ter esse papel ativo ao ler cada elemento dessa obra. E também para fazer essas relações entre elas na busca aí dessa construção de sentido. É preciso, então, Daniel, um olhar muito atento no quanto esses elementos da obra dialogam entre si
e dialogam também com o contexto sociocultural do leitor. Daí a importância desses processos de formação que vão pensar aí esse leitor que precisa ser ensinado a ler todos esses elementos, a relacionar tudo isso com a própria bagagem e experiência de vida, né? A própria leitura de mundo que ele tem, que também vai ser influenciada pela leitura da obra literária. E isso vai fazer com que o leitor amplie os sentidos da história, quando ele consegue ter acesso e entendimento a todos esses elementos. E aí, com certeza, né, nesse processo, a experiência de leitura vai ser muito mais potente. O Paul Valéry, escritor, poeta e também um crítico literário, de certa forma, falava que o sentimento do leitor é muito importante na hora que ele está lendo uma obra literária, ou seja, o leitor tem a emoção dele, assim como o escritor também é levado pela emoção na hora de escrever, o leitor também tem essa emoção que o ajuda a captar o significado da obra e entrar na obra. Falando sobre o potencial, hoje a gente falou sobre o potencial da obra, que a obra de arte literária tem para emocionar esse leitor. Como a teoria da recepção nos ajuda a compreender a importância da leitura dos clássicos pelo jovem leitor, muitas vezes com um repertório cultural e literal pouco extenso. Para dialogar um pouquinho com essa questão, que foi aí parte do nosso processo de reflexão, nós trouxemos um pouquinho da teoria do Hans Robert Jauss, um dos maiores expoentes da estética da recepção, né? E ele defende uma crítica centrada no público histórico, ou nos públicos, né, de uma obra, no sentido em que o crítico ele deve estudar essa relação entre a recepção que ela teve, né, uma determinada obra teve no passado, e a recepção que ela tem no presente. Então, a perspectiva desse teórico ela é sempre histórica, pois sustenta que a forma como uma obra literária, no momento histórico da sua apresentação, satisfaz, ultrapassa, desilude ou refuta as expectativas do público, proporciona, então, um critério para a avaliação do valor estético dessa obra. Pensando nisso, todo leitor ele traz um horizonte de expectativa em relação à obra que será lida. E a sua relação com esse texto literário trará ou não, dependendo aí dessa interação, uma quebra desse horizonte, que é tanto interno quanto social, de expectativa deste leitor, que, como nós já dissemos, tem um papel ativo na leitura desse texto, né? Seja ele um texto verbal, um texto visual ou um texto verbo-visual. Portanto, quando a gente fala aqui da estética da recepção e busca o apoio nesses teóricos, nós estamos pensando que a recepção dessa obra, aí no caso desse teórico que a gente está abordando agora, o Jauss, ela é condicionada pelas vivências pessoais e também pelos códigos coletivos desse leitor. E é a fusão de todos esses horizontes que leva à concretização do sentido da obra literária. Essa teoria, então, Daniel, é importante a gente destacar aqui, porque ela nos ajuda, enquanto formadores de leitores e mediadores da leitura literária, a entender que esse rompimento das expectativas, ela é gradual, e ela acontece no decorrer da leitura, porque o ato da recepção, ele não é linear, ele varia de acordo com as capacidades do destinatário, né? De acordo com as capacidades desse leitor, desses conhecimentos prévios, desse contexto social, cultural que o leitor traz. Então, se nós sabemos que esse conhecimento prévio do leitor, esse contexto sociocultural, essas expectativas pessoais e coletivas da vida e também sobre a obra, tudo isso vai interferir no processo de leitura literária. Então, nós podemos, de novo, né, pensar na importância da formação deste leitor desde muito cedo, desde quando ele é muito pequenininho, porque nós não nascemos sabendo tudo e nossas predileções e nossos repertórios culturais e literários, eles podem ser aprendidos, né? E podem ser alimentados no decorrer da vida. Tudo isso interfere nesse processo. As vivências familiares, coletivas, as vivências na sociedade, o processo da própria educação formal e as políticas públicas também para a formação de leitores. Mas esses são temas que talvez a gente consiga abordar num outro momento, porque são muito mais amplos, né? E acabam também interferindo nessa questão. Legal, a gente então agradece aí a sua recepção, já que a gente está falando dessa teoria, a sua participação nesse programa.
E a gente avisa que a PUC, nossa querida faculdade, oferece uns mini cursos e divulga tudo isso, mini cursos falando de questões como essa que a gente falou aqui, tão importantes, né? E divulga tudo isso no seu Instagram, Literatura PUC-SP. Então, siga o Instagram e você vai ver coisas tão interessantes quanto essa nossa conversa de hoje. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, e fica o convite para que a gente repense aí os modos como a gente aborda a leitura literária, sejam nas escolas, em especial, né? Ou em outros espaços de leitura. E a gente deseja que essa nossa conversa, um pouquinho dessa teoria que a gente trouxe aqui, contribua também para o seu próprio processo de formação e que vocês consigam ter, talvez, como um ponto de partida para refletir esse leitor, principalmente aí nos tempos nossos atuais, tá bom? Muito bem. Obrigada. Tchau, tchau.